taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Palmas em Revista é uma retrospectiva dos fatos que ocorreram durante o ano de 2024. Nada foi mudado ou acrescentado. Em janeiro de 2024, o GAECO do Ministério Público denunciou 10 pessoas por envolvimento em um esquema de corrupção no Detran de Palmas e Colinas do Tocantins. A investigação, iniciada na Operação Scammers em 2022, revelou fraudes em processos e pagamentos de propinas liderados por um despachante e servidores do órgão. Os acusados responderão por corrupção ativa, passiva e organização criminosa. Ainda no fim de janeiro de 2024, Vanderlei cria a 30ª Secretaria em ano eleitoral. O governador Vanderlei Barbosa criou a Secretaria da Igualdade Racial, elevando para 30 o número de pastas no Tocantins, em uma medida que gera questionamentos sobre gastos e intenções políticas em pleno ano eleitoral. No mesmo período, o governador nomeou sua esposa, Karine Sotero, como secretária da recém-criada Secretaria Extraordinária de Participações Sociais. A nomeação levantou questionamentos sobre favorecimento à família do governador, que tem um histórico de favorecer parentes em cargos estratégicos. A Polícia Federal informou ter deflagrado uma operação apurar possíveis crimes de corrupção ativa, passiva, frustração de caráter competitivo de licitação, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, no âmbito da Secretaria de Saúde do Tocantins. Conforme a comparação, empresários, agentes públicos e políticos estão envolvidos na ação. A ação cumpre 2 mandados de busca e apreensão em Palmas, todos expedidos pela 4ª Vara Criminal. Essa nova ação da Polícia Federal foi batizada como Autoimune 2, por ser um desdobramento da operação deflagrada em agosto do ano passado na Secretaria, que resultou aí na saída de Afonso Piva da pasta, a pedido. A nova movimentação é a apuração de suspeito ter fraudado licitações na realização de processo licitatório, que pode ter causado um prejuízo aí de mais de R$2 milhões. Esta nova etapa da fase de investigação criminal da Polícia Federal informa que o direcionamento dos esforços estão para as possíveis instâncias de atuação de uma organização criminosa, bem como identificar todas as pessoas que participaram das supostas ações criminosas. Os suspeitos poderão ser indiciados e responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de corrupção ativa, passiva, frustração de caráter competitivo de licitação, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Com a pena pode ser somada e pode chegar aí a 50 anos de reclusão. Em nota, a Secretaria de Saúde relatou que não foi notificada sobre a operação, seja pela Polícia Federal ou seja pela Justiça. Conforme a pasta, a ação também não passou por prédios públicos do governo. De toda forma, a Secretaria garantiu que está à disposição para quaisquer esclarecimentos. Em mais um episódio questionável da gestão de Vanderlei Barbosa, o TCE deu 5 dias para o secretário esclarecer um contrato de 340 milhões, firmado com uma empresa criada apenas 48 horas antes. A rapidez na contratação levantou suspeitas sobre favorecimento e falta de transparência na administração pública. Em março de 2024, o Ministério Público do Tocantins recomendou à CECIJU a criação do Estatuto da Polícia Penal em 45 dias e a publicação do Plano Operacional Padrão em 3 meses. A medida visa padronizar procedimentos e uniformes, fortalecendo a segurança e a eficiência no sistema prisional do Estado. Em dezembro, a crise dos servidores da segurança pública e do sistema socioeducativo no Tocantins ganha destaque. Sindicatos como o Sindipem-TO e a Soeto denunciam a falta de pagamento de plantões extras, diárias e indenizações, evidenciando a contradição entre o discurso de gestão eficiente do governo e as dificuldades enfrentadas pelos profissionais. Em abril,
Enquanto o Tocantins lidera o crescimento econômico com 11,4% de aumento no PIB, a situação salarial dos servidores públicos continua tensa. Em 2022, um aumento polêmico para parlamentares e membros do governo elevou seus salários para 34,7 mil euros e 28 mil, respectivamente, impactando em 150 milhões. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as O APF está nas ruas de Palmas cumprindo mandados na sede do governo do estado, na casa do governador Wanderley Barbosa, do Republicanos, e de 2 filhos dele. Ao todo, a APF cumpre 42 mandados de buscas na investigação sobre desvio de recursos públicos na compra de cestas básicas durante a pandemia. Na época, Wanderley Barbosa era o vice-governador. O escândalo atingiu diretamente a família do governador. Após escândalo de venda de sentenças, o governador inicia uma série de exonerações. Tocantins esteve aí no centro do noticiário nacional. O que a Ana Paula acabou de nos trazer foi a operação relacionada à venda de sentenças, ou seja, suspeita de corrupção no judiciário do estado. O que eu vou trazer agora é a repercussão de uma outra operação, também no Tocantins, e que teve como alvo o governador do estado, naquela operação de desvio de cestas básicas na época da pandemia. O Wanderley Barbosa Castro, segundo as investigações, inclusive a decisão sobre essa operação, decisão do ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça, essa operação diz o seguinte: a investigação aponta que o Wanderley, obviamente na época era vice-governador, mas para a PF essa condição não o afasta do centro da investigação. Mais do que isso, a PF, essa decisão reproduz, diz o seguinte, que o governador, desde quando era vice, que foi a época dessa operação, ele detinha pleno conhecimento sobre o esquema e, inclusive, também deu continuidade a um esquema sistemático de desvio de recursos públicos por meio da contratação de empresas de fachada para fornecer cesta básica. Vamos agora no detalhe dessa decisão para mostrar como é que era o tentáculo dessa organização criminosa, tudo isso de acordo com as investigações. A gente tem um trecho da decisão que mostra que uma assessora do então vice-governador chegou a sacar, gente, quase R$1 milhão. Vou ler aqui para vocês, olha só. Ao redor do governador, há agentes que, ora estiveram diretamente envolvidos no esquema delitivo, ora estiveram sob ascendência funcional direta de sua pessoa. E aí ele cita: caso dos assessores especiais Tassiano, Warques e, sobretudo, Laiane, a qual sacou quase R$1 milhão em dinheiro, em espécie, ao tempo em que atuava como assessora da governadoria. Gente, saque de R$1 milhão em espécie, segundo a Polícia Federal, tudo parte desse grande esquema. Os legados do governo Cíntia Ribeiro. Transporte público mais caro e ineficiente que a cidade já viu.